dia, bom dia, bom dia. Bom, todos bem-vindos aí. Gente, começamos 2026, mas aqui no canal a gente tá meio de férias. Quem me acompanha aí no Instagram sabe que meus filhos estão aqui nos Estados Unidos, meu sobrinho, meu genro. Então, o que acontece é que eu não estou conseguindo gravar com a mesma frequência do que antes. Então, até o dia 18, né, de janeiro, a gente terá vídeos, às vezes um pouquinho mais tarde, ou pode ser que algum dia aí a gente pule, mas eu estou tentando ao máximo manter aqui, né, os nossos vídeos no canal. Mas me perdoem se entrar o vídeo um pouquinho mais tarde, se acontecer alguma coisa de eu não conseguir postar em um dia, mas a partir ali do dia, vamos botar no dia 19, né, que é na segunda-feira, a gente volta à frequência dos vídeos aqui, segunda, terças, quarta e quinta, 7 horas da manhã, horário de Brasília. Bom, mas vamos lá, porque hoje tem vídeo também. Olá, Dani, me chamo Alice, tenho 27 anos, fui casada e recentemente fui abandonada pelo meu marido. Sempre fui uma pessoa com um coração muito bom. Sempre fiz o possível para ajudar a todos. Sempre achei que na vida nunca é demais fazer o bem. Só que dessa vez acabei me dando muito mal. E essa minha bondade destruiu meu casamento e acabou com o meu sonho de ter filhos com meu ex-marido. Dani, eu te sigo há mais ou menos 2 anos. E o mais curioso de tudo é que eu já tinha visto histórias no seu canal com casos semelhantes ao que aconteceu comigo. E nesses vídeos que eu vi, você postava, né, semelhante ao meu, você aconselhava as Alices a não colocar ninguém dentro de casa. E as próprias Alices nos comentários concordavam com você e contavam experiências negativas de terem colocado parentes dentro de casa. Mas devido à minha bondade e minha inocência, ignorei todos os seus conselhos. E também conselhos de parentes meus que não era para eu dar abrigo a quem não merecia. Eu mesma já conhecia a personalidade da minha prima, mas eu resolvi dar um voto de confiança a ela e me dei mal. Dani, eu sempre fui muito próxima dessa minha prima. Vou colocar o nome dela como Mônica. Mônica, ela por muitos e muitos anos foi a protegida da família. A minha tia, mãe de Mônica, ela foi mãe solteira e por esse motivo acabou tendo uma vida difícil. Mais difícil do que da minha mãe e dos meus outros tios. A minha mãe, por exemplo, terminou a faculdade, arrumou um bom trabalho, se casou com meu pai, que nunca foi um homem rico, mas sempre foi um homem trabalhador. Bom, eles sempre correram atrás dos sonhos e objetivos. Já minha tia, ela não conseguiu fazer faculdade, trabalhava em lugares onde ela não conseguia alcançar uma boa renda. Muitas vezes a minha própria mãe e meus tios tinham que ajudar a mãe de Mônica financeiramente, até mesmo para ela conseguir pagar o aluguel. Porque além de ganhar pouco, a minha tia, ela também era muito desorganizada financeiramente. Ela sempre gastou mais do que tinha, principalmente porque ela queria dar um padrão de vida para minha prima que ela não poderia ter. Então ela queria de alguma forma suprir ali a ausência do pai da Mônica. E isso ela supria como? Tentando dar bens materiais. Só que o problema é que ela não tinha condições para isso e ela acabava se enrolando financeiramente. Então, né, gente, você não vai plantar limão e colher morango, né? Você tem que viver de acordo com o que você faz, né? Tomando um cafezinho, gente, porque é muito cedo. A minha prima, Dani, ela sempre usou esses problemas dela para se fazer de coitada. Ela sempre se mostrou ser uma menina muito ingênua. Eu não entendo muito bem o porquê que as coisas com ela eram diferentes. Ela não tinha acesso a algumas coisas que eu e meus primos tinham, e essa ingenuidade dela acabava cativando a maioria dos nossos familiares. Inclusive eu, que sempre pedia à minha mãe e ao meu pai para chamar ela para fazer coisas com a gente. E meus pais, claro, pagavam para ela, já que minha tia nunca tinha dinheiro para que ela pudesse, por exemplo, viajar ou até mesmo ir num show e numa festa.
como meus pais tinham pena dela, eles sempre carregavam a Mônica com a gente na maioria das viagens que a gente fazia. A Mônica, ela sempre foi dissimulada. Quando ela fazia alguma coisa errada, ela já chorava antes de fazer. E ela fazia-se de arrependida, antes mesmo dela ser repreendida. Ela fazia isso com tanta sutileza que as pessoas acabavam culpando as pessoas que culpavam Mônica de fazer algo errado. A minha família sempre dizia que Mônica era tão sonsa e tão bobinha que era quase possível ela ser culpada pelas coisas erradas que aconteciam na família. Mas mesmo assim, quando todos tinham certeza que Mônica era culpada, tipo, de ter feito algo, alguém sempre estava do lado dela para dizer que ela não tinha feito por mal. Ela não fazia aquilo por maldade. Dani, eu cresci vendo Mônica, vendo que Mônica não era uma pessoa tão bondosa. E quando eu comecei a ficar mais velha, eu comecei a perceber que muitas vezes a Mônica se fazia de pobre coitada. Eu percebia que tinha algo errado naquele comportamento dela, mas eu não tinha maturidade e nem inteligência emocional para entender ao certo qual era a personalidade de Mônica. E também me faltava provas concretas para ter certeza que Mônica estava completamente errada. Ela fazia as coisas bem feitas. Ela não tinha... Desculpa, gente. Não tinha como a gente cravar que toda a confusão tinha sido arrumado por ela. Mas algumas atitudes de Mônica incomodavam muito. Com o passar do tempo, fui me afastando. Então, Mônica era aquela sonsa, né? Aquele cordeirinho, né? Aquela pele de cordeiro, mas vocês sabem o que tinha por dentro ali. Bom, então a Alice foi se afastando dela. Dani, com o passar do tempo, a gente se afastou, conheci Jurandir. Começamos a namorar, começamos a construir algumas coisas juntos. Ficamos noivos e logo no início do nosso noivado, Jurandir recebeu uma proposta de trabalho no norte do Brasil. Resolvemos então antecipar o casamento para que ele já pudesse assumir o novo emprego com a gente casado. Depois que nos casamos, eu passei mais de um ano sem visitar a minha família. A gente ainda não estava tão estabilizado financeiramente e o norte do Brasil era distante de onde meus familiares moravam. Não dava pra gente ficar vindo assim com tanta frequência, né? Então, não era tão fácil, como eu acho que até hoje, né, gente? Não é fácil quando você mora no norte do Brasil. Realmente as coisas são mais caras, né? Nesse tempo que eu tinha mudado pra lá, a Mônica, ela também começou a namorar e morar com um rapaz. Mas as notícias que eu tinha dela é que esse rapaz e ela viviam em pé de guerra. O cara, ele também não tinha estabilidade, ele não tinha emprego fixo, então eles estavam sempre envolvidos em algum tipo de confusão. Mônica era completamente apaixonada por ele, mas esse romance dela com esse cara não durou muito. Pelo que eu sei da história, esse cara, ele não aguentou as crises de ciúmes que Mônica tinha e largou ela. Tanto que quando eu voltei para minha casa um ano depois que eu estava no norte, eu nem cheguei a conhecer pessoalmente esse homem que Mônica namorou. Eu só conheci ele por foto, mas Mônica, no tempo que eu fiquei visitando a minha família, ela só falava desse cara. Depois que eu voltei para o norte, a Mônica conheceu outro cara. Ele tinha uma situação financeira boa. Mônica, com pouco tempo de namoro, foi morar com ele. Esse cara era daquele tipo playboy que só gostava de curtir e era 100% bancado pela mãe. Segundo eu soube, pouco tempo que eles estavam juntos, a mãe desse menino começou a implicar com Mônica. Eu acho que ela não tinha uma índole boa e ela era uma pessoa folgada e acomodada. Então ela começou a fazer a cabeça do filho para terminar com Mônica. O problema era que esse rapaz se apaixonou por Mônica de verdade. E ele acabou saindo de casa por causa da implicância da mãe com a Mônica. Pegou um dos imóveis da família para ele morar com ela. Só que eles nem chegaram a morar muito tempo juntos. A mãe cortou a mesada que dava para ele
E entre ficar com a mesada dele e ficar com Mônica, claro que ele optou pela mesada. E mais uma vez, Mônica foi abandonada por um namorado. Bom, ela se fez de pobre coitada e a minha família ficou com pena dela. Anos depois que isso aconteceu, a gente ficou sabendo que a mãe do rapaz tinha descoberto várias mentiras que Mônica tinha contado para ela e ela não perdoou essas mentiras. E para forçar o filho dela a terminar com Mônica, ela cortou a única fonte de renda que ele tinha, que era a mesada. Então, acabou que o menino decidiu terminar. Bom, depois desse período que Mônica ficou entre idas e vindas com outros caras que ela se envolvia, o meu marido, ele enfim conseguiu a transferência para a gente voltar para nossa cidade. Nesse período, Dani, muitas coisas aconteceram. Tivemos 2 mortes na família em menos de 6 meses, a minha avó e a minha tia, a mãe de Mônica. Elas faleceram, ambas de Covid. A minha avó, ela já estava idosa, hipertensa e teve uma crise de pressão alta e foi hospitalizada. Durante a internação, acabou contraindo Covid e acabou falecendo. A mãe de Mônica, minha tia, também pegou Covid, mas ninguém sabe precisar ao certo aonde ela pegou. Alguns familiares da minha tia falam que ela pegou da minha prima, da Mônica. Naquela época que estava, do Covid, as duas moravam juntas e minha prima não respeitava nada. Ela saía todos os dias para encontrar com o cara que ela dizia estar namorando na época. Não se protegia e a minha tia implorava para Mônica ficar quieta em casa, mas ela não obedecia e insistia em sair. Então minha tia acabou sendo contaminada. Ninguém sabe precisar se realmente foi Mônica que passou o vírus para ela, já que Mônica se recusou a fazer o teste. Mas o fato é que minha tia só ficava isolada dentro de casa e se contaminou. Depois de contaminada, começou a passar mal, teve crise de asma, foi levada para a UPA, ficou 2 dias lá em observação. Só que a saturação começou a cair, foi levada para o hospital e assim que foi hospitalizada, ela foi entubada. Ficou 8 dias entubada e não resistiu. Quando a minha tia faleceu, a Mônica começou a se mostrar desesperada e falar que ela não sabia o que ia fazer da vida dela. Meu tio, então, irmão da minha tia, mãe de Mônica, resolveu convidar Mônica para morar com ele. Meu primo, filho dele, tinha saído para morar em outro estado. Meu tio ofereceu um quarto para ela ficar lá. Mas com menos de 2 meses que a Mônica estava lá, ela começou a ter problemas com a esposa do meu tio. Minha tia se queixava que Mônica saía praticamente todos os dias à noite, não ajudava em nada na limpeza da casa, não organizava nem as próprias coisas dela. Então, começaram a ter conflitos ali familiares, Bom, a minha tia acabou expulsando Mônica de casa, inclusive acusou Mônica de fazer programa. Mas ela não conseguiu provar isso para a família e a Mônica conseguiu reverter as coisas. Muita gente acabou ficando contra a minha tia, inclusive a minha mãe, que dizia que a minha tia tinha pegado pesado com Mônica, acusando ela de ser prostituta. Bom, assim que ela saiu da casa da Mônica, ela foi morar com meu avô. Assim que ela saiu da casa da tia, a Mônica foi morar com o avô. Mas ela também não passou muito tempo lá. Depois ela arrumou um coroa rico, que era um coroa separado, e ela começou a namorar com esse cara. Mas ninguém da minha família aceitou bem esse namoro. Um homem muito mais velho que ela tinha um péssimo filme na cidade e com pouco tempo juntos, eles já foram morar juntos. Ela começou a se achar toda poderosa. Saiu da casa do meu avô de uma hora para outra sem nem avisar. E isso causou ainda mais raiva na minha família. Eles acharam um cúmulo da ingratidão o que Mônica tinha feito com meu avô. Só que eu ainda mantinha uma boa relação com ela. Eu tinha muita pena. Eu sabia que ela estava iludida com esse cara. Nós chegamos inclusive a sair algumas vezes juntas, eu, ela, Jurandir e o coroa. Mas eu sentia vergonha alheia da forma que ele tratava ela na nossa frente. Ele a tratava com ignorância, inclusive ofendendo ela e chamando ela de burra e idiota. Quando eu estava sós com ela, questionei se ela não se sentia mal pela forma que era tratada.
E ela dizia que era o jeito dele, que ele não fazia por mal, mas que quando estavam só os dois, ele tratava ela com muito carinho. Claro que eu não acreditava nisso, mas se ela estava feliz, não era eu que ia ficar questionando, né? Ela estava achando aquilo tudo maravilhoso. Dani, depois de um tempo que ela estava com esse cara simplesmente colocou Mônica para fora. Como ela tinha saído de uma forma ruim da casa do meu avô e dos meus tios, né? E tinha muita gente da família já com implicância com ela. A minha família estava... O avô dela, gente, estava com início de demência e a família já estava pagando alguns cuidadores para tomar conta dele. Meus tios então ficaram preocupados da Mônica ir para lá e arrumar confusão com as cuidadoras. A essa altura, a maioria dos meus tios que tratavam ela como uma pobre coitada na infância e na adolescência já estavam contra ela e já não fazia nenhuma questão de ajudá-la. E assim, esse cara colocou Mônica para fora. Ela foi morar com uma amiga, só que ela tinha pedido a essa amiga para ficar uma semana lá. Quando passou uma semana, a amiga foi direta e disse que não tinha como ela continuar lá. A amiga falou: meu marido está reclamando de falta de privacidade, já que o apartamento ali era pequeno. Foi então que ela me ligou chorando, dizendo que ela estava sem um lugar para ficar, que ela estava desesperada porque ela também estava sem dinheiro. Ela não tinha nem dinheiro para pegar um ônibus. Na hora que ela me ligou, Jurandir estava do meu lado. Coloquei o telefone no viva voz. E quando ele ouviu a Mônica chorando, ele balançou a cabeça e disse que ela podia vir para a nossa casa, que íamos buscá-la. Quando chegamos lá, a Mônica estava chorando bastante, dizendo que a vida dela não tinha sentido, que ninguém conseguia entendê-la e que a vontade que ela tinha era de sumir no mundo. Eu confesso, Dani, que quando ela falou isso, eu fiquei preocupada. Eu fiquei preocupada dela fazer alguma coisa, né? Uma besteira. Eu disse a ela que não era para ela se preocupar. Ela podia ficar lá em casa o tempo que fosse preciso. Eu e Jurandir íamos ajudá-la a arrumar um trabalho e que aos poucos ela ia conseguir se levantar. Eu disse para ela que tudo na vida era fase, que em breve ela iria, enfim, conseguir arrumar um cara legal que valorizasse ela de verdade. Eu sei, Alice, que você deve ter falado isso na melhor das intenções, mas essa frase, olha, não se preocupa, sua vida tá assim, mas logo você vai arrumar um cara legal. Gente, a vida, ela não se baseia só em um homem, tá? Ou em uma mulher. A vida se baseia em coisas que você faz para você. Então, assim, para você ter uma vida legal, primeiro você tem que ter um bom trabalho, você tem que ganhar seu dinheiro, ou você estude, ou você trabalha. Aí sim você vai ter um parceiro. Esperar que alguém faça da sua vida uma vida legal, minha filha, você dá murro em ponta de faca, né? Eu sei que a Alice falou isso aqui nas melhores das intenções, mas só dando um adendo aqui, porque eu ouço muito isso. Não, sua vida você vai ficar bem, você vai arrumar alguém legal, uma pessoa... Não, você vai ficar bem, você vai dar a volta por cima, você vai ser independente, você vai ser, sabe, você vai ter seu trabalho, você vai ser uma mulher de sucesso. Isso sim, pra mim, é ter uma vida legal. Dani, nos primeiros dias lá em casa foi até tranquilo. Quando eu estava trabalhando, ela arrumava as coisas, muitas vezes deixava até a janta pronta. Inclusive, eu sempre ajudava ela a lavar as vasilhas, porque Jurandir já tinha comentado que não era para eu ficar deixando a Mônica fazer tudo sozinha. Ela ia começar a se sentir uma empregada e isso podia piorar a autoestima dela. Como eu estava preocupada dela fazer alguma coisa contra a vida dela, eu sempre ajudava ali, né, fazer tudo. Eu comecei a falar para ela não se sentir na obrigação de fazer as coisas lá em casa, que era para ela se sentir uma convidada, ao invés dela ficar fazendo as coisas para ela procurar um emprego. Só que o problema, gente, é que ela não saía para procurar emprego. Sempre que eu chegava em casa do meu trabalho, ela estava deitada na sala assistindo televisão com o ar-condicionado ligado. Outras vezes ela estava conversando com o Jurandir, que às vezes chegava mais cedo do trabalho. Dani, em relação ao Jurandir, eu nem ligava, porque eu tinha tanta confiança nele e segurança no nosso relacionamento que eu jamais achei que Jurandir podia se envolver um dia com Mônica. O que me incomodava de verdade era ela não correr atrás de trabalho, passar o dia com o ar-condicionado da sala e do quarto que ela dormia ligados.
Eu algumas vezes até desabafava com o Jurandir sobre essa folga dela, mas Jurandir saía em defesa, dizia que ela não estava numa fase boa e que não era para eu reclamar. Ela poderia se sentir pior e pra gente não ia fazer muita diferença se a conta de luz aumentasse um pouco. Sempre que eu reclamava de alguma atitude, Jurandir saía em defesa de Mônica. Só que, Dani, as coisas começaram a se tornar insustentáveis. Além dela não procurar emprego e de ficar o dia todo com as pernas para cima, ela não lavava mais uma louça. Eu chegava do meu trabalho exausta, né? Tinha um monte de copos em cima da pia, liquidificador sujo de vitamina, e ela não lavava os pratos de refeição. Um dia eu cheguei estressada, falei com ela que daquele jeito não dava. Tinha 8 meses que ela estava na minha casa, ela não tinha corrido atrás de nada para trabalhar, e que além dela estar lá de favor e sem ajudar em nenhuma conta, eu estava ainda trabalhando de empregada dela. Eu estava cansada, eu tinha que arrumar a bagunça dela. Quando eu falei essas coisas, Jurandir ficou em defesa dela. Disse que eu não poderia tratar uma visita assim. Eu disse que aquilo não era mais uma visita, mas sim um karma que estava dentro da minha casa. Nessa hora, ela mais uma vez chorou. Disse que não aguentava mais tanta humilhação na vida dela, que ela iria sair da minha casa e ia para a casa de uma amiga. Eu falei com ela que era a melhor coisa que ela faria, porque se ela continuasse lá em casa, a gente ia acabar brigando e parando de se falar. Enquanto ela arrumava as coisas, Jurandir me chamou no quarto e chamou minha atenção. Disse que eu tinha sido muito grossa com ela e que eu não poderia falar assim com alguém que estava tão desestabilizado. Sei. Quando o Jurandir me falou isso, eu fiquei até com certo peso na consciência. Cheguei a cogitar a possibilidade de pedir desculpas a Mônica. Mas Jurandir me disse que eu já tinha jogado a merda no ventilador e que era melhor ela ir embora. E que se eu quisesse, ele levaria ela na casa dessa tal amiga. Eu disse que se ele pudesse fazer isso, ficaria grata. Porque também não ia deixar ela pegar um ônibus àquela hora cheia de bolsas. Essa menina é tão dissimulada, gente, que ela saiu da minha casa chorando e dizendo que a última coisa que ela queria na vida dela era arrumar alguma desavença comigo. Eu estava certa mesmo que ela estava muito acomodada, mas justificou a acomodação dela dizendo que ela estava em depressão. Jurandir dizia. Essa depressão estava paralisando a vida dela, por isso ela não tinha procurado emprego. Mônica disse que ia se tratar para ser uma pessoa melhor. Eu então não aguentei pedir desculpas a ela e disse que ela poderia ficar lá em casa por mais um tempo, mas ela falou que já tinha conversado com a amiga dela e que a amiga dela estava esperando por ela. Ela ainda se fez de pobre coitada e disse que Jurandir não precisava levá-la, ela ia pegar um ônibus. Mas eu disse que eu fazia questão dele levá-la. Quando Jurandir voltou, mais de 1h30 depois, ele me disse que a amiga de Mônica morava longe, que morava na Zona Norte, num lugar bem simples, e que inclusive ele teve até pena de deixá-la lá. Ele me disse que isso e eu fiquei bem mal. Eu fiquei mal de ter colocado ela para fora de casa. Naquele momento eu me senti uma monstra, gente. O tempo foi passando e eu fui perdendo contato com minha prima. Logo que ela saiu de casa, até cheguei, né, a ligar algumas vezes, mas na maioria das vezes ela nem atendia. Com o tempo também fui trabalhando dentro de mim e eu só tinha tomado aquela atitude com ela porque ela realmente estava muito folgada e muito acomodada. Então eu comecei a me sentir melhor, sem aquele peso de ter colocado ela para fora de casa. Depois de alguns meses que ela foi embora da minha casa, eu descobri através do meu primo que ela estava morando sozinha e que ela estava morando num lugar bem localizado. Comecei a suspeitar que ela tinha arrumado um outro namorado. Pensei, esse namorado está sustentando ela. Realmente eu não estava errada. Ela tinha arrumado uma pessoa sim para sustentá-la, gente. Mas eu só não sabia que essa pessoa que sustentava minha prima era o meu próprio marido. Eu só fiquei sabendo disso porque a Mônica contou para uma prima de 2º grau que é bem fofoqueira. E ela disse que ela estava tendo um caso com meu marido, mas pediu para essa prima não contar a ninguém. Mas ela fez isso premeditado, porque ela sabia que essa minha prima era bem fofoqueira.
Então ela já sabia que a minha prima ia contar para todo mundo, né? Bom, essa minha prima contou para minha mãe e minha mãe me contou. Quando minha mãe me contou, eu fiz de tudo para não acreditar. Eu pensei, não é possível que Jurandir estava me traindo, ainda mais com a minha prima. Nesse dia eu não esperei nem o Jurandir chegar em casa. Eu fui até a empresa que ele trabalhava e quando eu cheguei na empresa, eu fui direto na sala dele e falei que eu queria olhar os extratos da conta e cartão dele. Ele se fez de desentendido, disse que não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele não iria me mostrar nada. Eu disse a ele que se ele não me mostrasse naquele momento, eu iria fazer um escândalo tão grande. E eu falei, vou fazer um escândalo aqui dentro da empresa que você trabalha. Bom, além dele passar a maior vergonha, ele ainda ia perder o emprego dele. E mesmo assim, ele me ameaçou não mostrar. Eu então peguei o porta-retrato que tinha na mesa com a nossa foto e joguei no chão. Nessa hora ele percebeu que eu não estava de brincadeira e começou a abrir os aplicativos. No segundo banco que ele abriu, já tinha um monte de transferência para minha prima, que variava de 300 até 2.500 reais. Quando eu comecei a questionar o que significava aquilo, ele me disse que estava ajudando ela porque estava com pena dela. Ela tinha saído da casa da amiga, né? Pois a amiga tinha pedido para ela sair. Eu então disse a ele que era para ele parar de mentir, pois eu tinha colocado uma pessoa atrás dele e já tinha descoberto que eles estavam tendo um caso. Eu inventei isso, gente, porque eu não queria associar ninguém à minha descoberta. Quando eu falei isso, ele simplesmente assumiu que estava com ela e tinha se apaixonado por Mônica. Quando ele disse isso, eu disse que ele era um canalha. Eles realmente se mereciam. Eu saí da sala, derrubando várias coisas e exigindo e xingando ele no corredor. Fui para casa da minha mãe e me acabei de chorar. Quando confirmei para minha mãe que Jurandir realmente estava com a minha prima, a minha mãe ficou perplexa e começou a xingar a minha prima de vários nomes. E ainda ficou jogando na minha cara que eu tinha errado em dar abrigo àquela sem vergonha. Dani, como eu já tinha o endereço de Mônica, depois que me acalmei um pouco, fui até o apartamento dela. Quando eu fui confrontá-la, ela de se envolver com meu marido, ela simplesmente disse que não tinha planejado nada daquilo, mas que eles tiveram uma atração forte entre eles e que eles viram que eles estavam apaixonados um pelo outro. Me disse isso com uma tranquilidade assustadora. Eu então disse para ela que os dois não valiam nada e que eles se mereciam. Desejei que ela fosse uma pessoa feliz, aliás, infeliz para o resto da vida, e que isso que ela merecia. Quando eu cheguei em casa, Jurandir estava em casa me esperando para conversar. Parece que eles tinham combinado o discurso. Ele disse que ao tentar ajudá-la, ele viu ela uma pessoa muito frágil e acabou se apaixonando. Ele não tinha me contado ainda porque ele não tinha achado o momento certo para me contar aquilo, mas que a ideia dele era me contar antes que eu descobrisse. Ele tinha decidido sair de casa e viver com Mônica. Quando ele disse isso, eu falei para ele sair logo. Eu não aguentava nem olhar para a cara dele. Então, nesse dia, ele pegou uma mala, colocou algumas coisas e depois de uns dias ele voltou para pegar o resto. Eu fiquei mal, gente. Me senti a pessoa mais idiota e ingênua do mundo. Mas depois de uns dias eu vi que nem ele nem ela mereciam aquele mal que eu estava vivendo, tipo aquela tristeza. Depois dessa sacanagem que a minha prima e Jurandir fizeram, a grande maioria da família rompeu com Mônica. Ninguém quer vê-la nem pintada de ouro. Eu tenho certeza, Dani, que essa paixão de Jurandir por ela vai acabar logo, logo. Jurandir ele vai se arrepender amargamente de ter largado uma mulher que nem eu para ficar com uma aventureira igual a Mônica. Tenho certeza absoluta também que Mônica não sente exatamente nada por Jurandir. Ela só se envolveu com ele por causa da condição financeira dele, porque ela estava na merda sem sequer um lugar para dormir. Hoje eu não tenho mais contato com nem ela e nem ele. Bloqueei de todas as minhas redes sociais, do WhatsApp. A única foto que tenho deles é que alguns parentes da minha mãe, que ainda conversam com Mônica, me mostram.
Eles contam para minha mãe como eles estão e minha mãe insiste em me contar. Mas eu já deixei claro para minha mãe que eu quero que eles morram. Eu não quero saber absolutamente nada da vida deles. A única coisa que eu desejo de verdade é que Mônica seja infeliz e pague todo o mal e ingratidão que ela me fez. Outra coisa que aprendi, Dani, é que eu posso ver alguém fudido e eu não dou mais abrigo na minha casa. Infelizmente, a gente não pode ter confiança em ninguém. Bom, obrigado por abrir esse espaço para eu desabafar e contar a minha história. E obrigada a você, né, Alice, por ter vindo aqui dividir a sua história com a gente. Gente, olha, eu já falei para vocês, essa questão de relacionamento com alguém da família, meu Deus, pega muito, né? Porque quando é com uma pessoa de fora, é uma pessoa de fora, acabou, tá ali fora. Agora, quando é um relacionamento dentro da família, a família meio que se divide, meio que rompe algumas partes, né? A gente viu isso aí com o caso do jogador Hulk, né, que se envolveu com a própria sobrinha enquanto estava casado. Hoje a família deles é completamente ali dividida, né? Alguns ficaram ao lado da sobrinha, alguns ficaram ao lado da ex-mulher, que era tia dela. Aqui no canal, inclusive, eu tô fazendo uns compilados de vídeo e colocando lá no canal Mundo da Dani. E eu tô pegando, tipo assim, gente, vídeos, relacionamentos entre familiares. E eu tava olhando quantos vídeos tem sobre isso no canal. É irmã que passou a perna na irmã, é irmã que engravidou do cunhado, é mãe que pegou o namorado da filha, é filha que... Gente, olha, é muita história assim. E, sinceramente, é o que eu falo pra vocês. Eu acho que esse tipo de história, esse tipo de, né, de relacionamento, ele passa todos os limites. Eu não sou nenhuma pessoa puritana, tá, gente? Não sou nada disso. Mas quando acontece isso na família, eu acho que a família racha, sabe? E eu acho que família é um bem tão precioso que a gente tem, que a gente não devia colocar um homem de fora, né? Colocar a nossa família em xeque por causa de um homem que vocês, né, conheceram ali, sei lá. Tem mulher que fala assim, ai, eu me envolvi com meu cunhado, ai, eu não aguentei me segurar. Gente, como assim não aguentei me segurar? Como é isso? Isso não entra na minha cabeça. Não é possível que a pessoa é tão fraca que ela não consegue não olhar para o marido da irmã dela. Ela não consegue pensar nas consequências que isso vai ter. É triste, sabe? Mas, Alice, a gente espera que você siga bem, tá? E deixa esses dois trastes aí, que a hora deles vai chegar. Com certeza a Mônica vai aprontar aí com o seu Jurandir. Com certeza o Jurandir ainda vai vir atrás de você. Espero que você não perdoe nada. E eu já falei pra vocês, gente, a gente paga o mal que a gente faz pros outros aqui na Terra. Então, assim, você fez o bem pra ela, você deu moradia, você deu um teto, você deu guarda, né? Aí agora a vida vai cobrar. Porque é assim. Nada passa nessa vida. Então, né? A gente já até imagina aí o final dessa história. Tá bom? Deixa aí bastante comentário, gente. Deixa joinha, ajuda aí a gente a alavancar o canal. As visualizações de janeiro, elas são bem fraquinhas. Então a gente precisa que vocês ajudem para as pessoas encontrarem o canal, o YouTube recomendar e mais histórias chegarem pra gente. Então, deixa bastante like, deixa um emoji aí que seja nos comentários e bora. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!